tarde a todos. Câncer de próstata. Devemos rastrear ou não devemos rastrear? Essa é a grande polêmica. É uma polêmica principalmente pelo fato que as evidências atuais alteram paradigmas médicos e culturais. Vamos começar falando da história do PSA. O PSA foi descoberto em 1970 pelo Dr. Richard Ablin. Ele era um imunologista que estava procurando identificar um antígeno tumoral para tratamento de câncer de próstata. Ele descobriu o PSA, que na verdade não era um antígeno tumoral, uma vez que estava expresso tanto nas células normais da próstata como nas células tumorais da próstata. E em 1986 o PSA foi aprovado pelo FDA para ser utilizado como um teste para identificar a recorrência do câncer de próstata. Ou seja, pacientes que tinham se submetidos a uma prostatectomia, não têm mais próstata, não produzem mais PSA. Se volta a aumentar o PSA, é indicativo de recorrência da doença. Só que o PSA começou a ser usado indiscriminadamente. Em 1989, milhões de dólares em propaganda para promover o screening com PSA foram gastos patrocinados pela indústria farmacêutica. Começou-se a haver uma lavagem cerebral. Se você não fizer o teste e um homem posteriormente for diagnosticado com câncer de próstata, você pode ser processado. E em 1993 houve um comitê do Conselho Consultivo do FDA para avaliar os prós e contras da utilização do PSA como um screening, um teste de rastreamento para indivíduos assintomáticos. E a pressão da sociedade, dos grupos de pacientes com câncer de próstata, de profissionais da saúde e de lobistas foi tão grande que acabou-se aceitando o PSA e aprovando o PSA para screening de pacientes assintomáticos. Bom, embora aprovado pelo FDA, o PSA ele foi contraindicado por diversas sociedades. A Força-Tarefa para a Prevenção de Doenças no Canadá e Estados Unidos contraindicava fazer o uso do PSA. O Conselho para Rastreio de Câncer da União Europeia, em 2003, recomendou contra a utilização do PSA para a detecção precoce do câncer de próstata. Essa posição era coerente com as recomendações da OMS e da União Internacional do Câncer. E o Serviço Nacional de Screening da Inglaterra também recomendou contra o PSA como um método de detecção precoce em 97 e essa recomendação foi revisada em 2010 e se manteve. Bom, se o PSA não é assim tão bom e diversas organizações são contra a utilização do PSA para o rastreamento, vem a pergunta: por que estamos pedindo PSA? Por que estamos fazendo PSA? A primeira resposta para essa pergunta é o senso comum. Detecção precoce leva à doença menos avançada e leva, consequentemente, ao melhor prognóstico. Isso é um senso comum. E parece inconcebível que possa não haver vantagem quando a doença é descoberta antes de produzir sintomas. Para pessoas leigas e para a maioria dos médicos não estudiosos do assunto, o tema é difícil de entender, é difícil compreender a ausência de benefício e, mais ainda, a possibilidade de trazer riscos à saúde das pessoas que se submetem ao screening. Por outro lado, o interesse de indústrias farmacêuticas e indústrias de equipamentos contribuem para estimular a utilização do PSA. Os indivíduos em geral são mais suscetíveis a essa influência, mas nós, como médicos profissionais da saúde, devemos buscar mais clareza para tratar melhor os nossos pacientes. A segunda resposta: a análise simplista dos dados de incidência e mortalidade e o uso de estudos não randomizados para avaliar a eficácia do rastreamento. Eu mostro aqui uma curva de incidência e mortalidade de câncer de próstata nos Estados Unidos. Para destacar, na linha azul, a incidência de câncer de próstata em negros, na linha vermelha em brancos, e embaixo a curva de mortalidade de negros e de
pessoas da raça branca. Vale a pena destacar aqui que houve um boom, como a gente vê, da incidência. A incidência vinha mais ou menos em 150 casos por 100 mil, e depois da utilização indiscriminada do PSA, essa incidência explodiu. Contudo, depois de alguns anos, devido a uma campanha de anti-rastreamento, essa incidência diminuiu, mas mesmo assim permaneceu alta. É difícil, olhando para o gráfico, apenas conseguir determinar o benefício de mortalidade que houve nesse período de tempo. Mas a gente sabe que americanos em 2006 tinham um risco 45% menor de morrer por câncer de próstata do que em 1999. E daí vem a pergunta: por que o declínio de 45% na mortalidade por câncer de próstata? Existem diversas teorias. Uma delas que o teste de PSA salva vidas, e é uma das justificativas para a utilização do PSA como um teste de rastreamento. Além disso, outras teorias também, outros fatores influenciam nessa diminuição da mortalidade, como melhorias no tratamento do câncer de próstata. A gente sabe que fazer a prostatectomia em pacientes com câncer de próstata, a gente consegue diminuir a mortalidade. Os tratamentos quimioterápicos, o tratamento radioterápico com deprivação de hormônios, isso tudo teve impacto na sobrevida dos pacientes com câncer de próstata. Uma outra teoria é que um erro de cálculo, a definição da causa de morte pela WHO, ela mudou durante o período. Os pacientes que morriam por câncer de próstata poderiam ser, o diagnóstico da causa da morte poderia ser atribuído a uma pneumonia, a uma infecção, a uma morte de causa cardiovascular. Além disso, a gente sabe que tratamentos com análogos de LH-RH, agonistas do hormônio liberador de gonadotrofinas, aumentam a mortalidade cardiovascular nos pacientes com câncer de próstata. Bom, para falar em rastreamento, a gente precisa entender os princípios do rastreamento. Vamos levar em conta alguns conceitos. Primeiro, identificar uma doença não é medida de sucesso de um screening. A redução da mortalidade, e isso avaliada por um estudo clínico randomizado, é a única prova verdadeira da efetividade de um screening. Um exame de rastreamento é quase sempre para uma doença específica. Na população em geral, a prevalência de quase todas as doenças é muito baixa, em geral menor que 5%. É um efeito esperado e normal de um teste de rastreamento a necessidade que muitos indivíduos sejam avaliados, sejam rastreados, para que alguns se beneficiem. A questão está em avaliar quais são os riscos que os pacientes rastreados estão correndo. A grande maioria dos indivíduos não vai ter nenhum benefício e vai estar exposta a alguns riscos. Bom, os riscos eles vão variar de acordo com o método que está sendo empregado, mas de uma forma geral, pacientes submetidos a um teste de rastreamento, eles correm risco de sofrer algum prejuízo psicológico. Exemplo 1. Pacientes que têm um resultado falso positivo sofrem de altos níveis de ansiedade, e esses níveis de ansiedade eles não diminuem simplesmente após um teste diagnóstico afastando o diagnóstico de doença. Um outro exemplo é o efeito paradoxal. Apesar de uma intervenção diminuir a mortalidade devido a esta intervenção, há um aumento do número de mortes por outras causas. Indivíduos que sabem que estão doentes, eles estão muito mais propensos a se expor a outros riscos do que pacientes que não têm esse diagnóstico de doença. Um outro efeito possível também é o efeito de certificado de saúde saudável. Fazer um rastreamento e dizer para o paciente que ele não tem a doença pode estimular que ele venha mantendo hábitos de vida não saudáveis. Isso a gente vê muito na prática com os pacientes fumantes. Eles fazem um raio-x, o raio-x está normal, e aquilo é como um atestado de saúde. E eles continuam fumando uma vez que o raio-x de tórax permanece normal.
Quando a gente está avaliando estudos, caso controle, séries de casos, esses estudos estão sujeitos a inúmeros vieses. Viés de tempo ganho, viés de duração, o viés de autosseleção, e esses três superestimam o benefício do rastreamento. Além disso, existe o sobrediagnóstico. Vamos falar sobre cada um deles. O primeiro viés é o de antecipação, o lead time bias. O primeiro paciente, o paciente que submeteu, vamos pegar a flecha aqui. O paciente que submeteu, não realizou o teste de rastreamento e a doença foi identificada devido aos sintomas, ele teve uma sobrevida que está representada aqui nessa curva. Não sei se fica. Bom, a flecha aparece. E o paciente que fez o diagnóstico do câncer pelo screening, ele teve essa sobrevida. Se eu olhar simplesmente a sobrevida do paciente com câncer, a sobrevida do paciente, o do segundo exemplo, é maior do que a do primeiro. Mas não foi graças ao diagnóstico precoce, e sim por uma antecipação do diagnóstico. Os dois pacientes viveram a mesma coisa, só que esse paciente viveu mais tempo com o diagnóstico de câncer, mais tempo sendo submetido a exames, tratamentos e efeitos colaterais. O segundo viés é o viés de duração, de tempo de duração. Geralmente o câncer que é diagnosticado entre os períodos do teste de rastreamento, ele tende a ter um comportamento mais agressivo do que aquele câncer que é diagnosticado pelo screening. Vamos dar o exemplo do câncer de mama. Pacientes, a recomendação atual de fazer o câncer a mamografia a cada 2 anos. Aquele tumor que foi diagnosticado no exame de mamografia, provavelmente é um tumor mais indolente e provavelmente tem um prognóstico melhor. Deixa eu mostrar aqui. Tem um prognóstico melhor e a paciente provavelmente vai sobreviver mais. Aquela paciente que teve o diagnóstico do câncer, entre o período entre as mamografias, ela a princípio tem um tumor muito mais agressivo, não teve tempo de ser diagnosticado pelo teste de rastreamento e provavelmente, por ser um tumor com uma biologia mais agressiva, vai ter uma mortalidade menor. E com isso, o que eu estou querendo mostrar é que às vezes o teste de rastreamento ele detecta muito mais os cânceres mais inocentes e deixa passar os tumores do mal. É uma ironia. O outro viés que pode haver quando a gente está avaliando simplesmente estudos que não são randomizados é o viés de autosseleção. Indivíduos que se submetem a programas de rastreamento, obviamente, têm uma tendência a preocupar-se mais com a própria saúde. Logo, tendem a informar-se melhor sobre o assunto e a adotar hábitos mais saudáveis em todos os aspectos. Isso lhes confere um status basal melhor. Ou seja, esses indivíduos tendem a realmente serem mais saudáveis, tendo maior reserva funcional a qualquer agressão. Isso aumenta a sobrevida dessas populações de forma intrínseca, independente do efeito específico do rastreamento. E essa diferença entre os grupos é difícil de ser quantificada e corrigida quando analisamos dados de estudos, principalmente os retrospectivos. Um outro viés é o de sobrediagnóstico, ou de overdiagnosis. O sobrediagnóstico é uma consequência direta do teste de rastreamento. Vai identificar doenças que talvez nunca teriam impacto na vida do paciente. Lembrar que câncer de próstata, quando a gente faz análise de casos de autópsia em indivíduos com mais de 50 anos, 40% dos indivíduos avaliados têm câncer de próstata. Ou seja, o câncer de próstata ele é muito prevalente. O câncer de próstata não foi o responsável pela morte desses indivíduos e o teste de rastreamento vai fazer o quê? Vai identificar doenças que talvez nunca seriam clinicamente diagnosticadas ou produziriam sintomas ou que não haveria necessidade de ser tratado. E interessante é que esse paradoxo da popularidade. Quanto mais prejuízo o sobrediagnóstico e o sobretratamento, mais as pessoas acreditam que devem a vida ou estado de saúde ao programa de rastreamento.
Como a gente viu, o assunto é controverso. Os estudos, analisar apenas estudos retrospectivos, casos de corte, não são, como eu falei anteriormente, não são o ideal. E graças que para câncer de próstata nós temos 2 estudos randomizados, 2 estudos grandes. E é o que eu vou apresentar agora, esses 2 estudos. O primeiro é o PLCO, é um estudo americano que randomizou 76 mil pacientes com idade entre 55 e 74 anos para o grupo de rastreamento PSA mais toque retal. E no outro, o braço controle era apenas o tratamento normal. Esse estudo mostrou que a incidência de casos aumentou em 12%. Houve 12% a mais novos casos no grupo de rastreamento versus o grupo que fez o diagnóstico baseado no aparecimento da doença devido aos sintomas. E a mortalidade em 13 anos foi igual. Esse estudo ele tem diversas críticas. As 2 principais é que antes dos pacientes serem randomizados para o grupo controle ou para o teste ou para o grupo de rastreamento, 44% dos pacientes já haviam feito um PSA nos últimos 3 anos antes da randomização. Ou seja, isso levou a uma diminuição no número de casos de câncer de próstata e afetou principalmente o braço do grupo da intervenção, que no caso seria o rastreamento. Além disso, a recomendação do grupo controle era cuidados comuns, mas não havia nenhuma recomendação a favor ou contra o screening. E sendo assim, 38% dos pacientes alocados nesse grupo sofreram de contaminação, ou seja, 38% dos pacientes que não eram para fazer PSA realizaram pelo menos um PSA durante o período do segmento do estudo. A curva de sobrevida desse estudo ela não tem diferença estatística, ou seja, os pacientes que foram tanto do braço controle quanto do braço do rastreamento tiveram a mesma sobrevida. Só que diante de tantas críticas, um trabalho que talvez foi mal planejado, esse estudo serve no máximo para dizer que um rastreamento sistemático, universal, ou seja, pegar todos os pacientes com homens na faixa etária e indicar o exame de PSA anualmente, é igual aos pacientes que fazem ocasionalmente análise oportunista da possibilidade de ter um PSA elevado ou um toque retal elevado. Bom, esse estudo então não ajudou muito na nossa decisão de fazer o screening ou não. Esse daqui é um estudo europeu. Esse é um estudo que tem um peso científico muito grande. Ele foi publicado em 2009. Os 2 artigos foram publicados na mesma edição do New England. E essa daqui é o estudo com 9 anos de segmento. Esse estudo ele avaliou 162 mil pacientes e fez o segmento deles ao longo desses 9, depois teve 2 atualizações, 11 e 13 anos. Ou seja, 162 mil pacientes estudados. É significativo. A força do estudo é muito boa. E ele randomizou os pacientes para pacientes do grupo de rastreamento, que faziam somente PSA, não havia indicação de fazer o toque retal. E esse PSA era feito a cada 4 anos. A biópsia era realizada se um PSA maior que 3, e pacientes às vezes como eram 8 países, o ponto de gatilho para indicar uma biópsia, ele era um pouquinho diferente entre os países, mas de modo geral era um PSA maior que 3 e alguns PSA maior que 4 ou PSA maior que 3 com um toque retal, era indicado toque retal ou uma outra análise de PSA. E no grupo do braço de controle, os pacientes submeteram ao cuidado de atenção primária sem screening. Embora tenha tido uma taxa de 15% de contaminação, essa contaminação tinha sido planejada já no desenho do estudo e não afetou o poder estatístico do trabalho.
O que esse estudo mostrou? Que os pacientes submetidos a um screening para câncer de próstata têm uma redução de 27% no risco de morrer por câncer de próstata. O número necessário para number needed to screen, o NNS de pacientes que necessitam ser rastreados é de 1068. O número necessário de diagnósticos é de 48 para prevenir uma morte ao longo de uma década. Gostaria de destacar aqui a curva. A curva está começando a se abrir aqui por volta dos 8 anos. E essa daqui foi a atualização com 9 anos de segmento. Bom, aqui eu estou trazendo a atualização com 13 anos de segmento. Foi publicado no mês passado no Lancet. E o que ela mostrou? Aqui a atualização de 9, 11 e 13. O benefício na redução da mortalidade ele se manteve, 27%, foi 29%, 27%, ou seja, fazer o teste de rastreamento ele é capaz de reduzir a mortalidade e melhorou também o número necessário de pacientes para serem rastreados, 781 pacientes, o número necessário de diagnósticos 27 para evitar uma morte. O problema todo do rastreamento do câncer de próstata é o sobrediagnóstico. Estima-se que o sobrediagnóstico de casos de câncer de próstata chega a 66% com rastreamento. Ou seja, são aqueles 60% quando eu falei do viés de sobrediagnóstico, são 66% de pacientes que talvez não necessitariam de um tratamento, não necessitariam do diagnóstico, e o câncer de próstata nunca afetaria a sua sobrevida. Além do sobrediagnóstico, a preocupação maior também é o sobretratamento, ou seja, tratar todos esses pacientes de maneira igual. Nos Estados Unidos, 90% dos pacientes que têm um diagnóstico de câncer de próstata são tratados de forma radical. E, teoricamente, se não haveria se o sobrediagnóstico é de 66%, tu estás oferecendo para esses 66% um tratamento que vai causar incontinência urinária, que vai causar disfunção erétil. E para concluir, aqui a conclusão do estudo, independente dos nossos achados, é necessário que uma maior quantificação dos prejuízos e da redução que está sendo considerada para indicar o teste de screening para a população em geral. Ou seja, o trabalho tem um resultado estatisticamente positivo, reduz a mortalidade, mas a conclusão dos pesquisadores é que ele ainda não é suficiente para indicar o rastreamento de forma sistemática, ou seja, para todos os indivíduos. Bom, quais são as posições das sociedades envolvidas no assunto? O Serviço de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e do Canadá, juntamente com a Sociedade Europeia de Oncologia, eles são contra fazer o teste de PSA como screening. Determinadamente contra, não é para fazer. As outras sociedades, como a Sociedade Americana de Urologia, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, o American Cancer Society, o Colégio Americano de Médicos, eles dizem que essa decisão de oferecer o rastreamento, ela deve ser compartilhada com os pacientes. E o NCCN ele recomenda fazer o teste para todos os pacientes. Eu trouxe aqui, caso as pessoas estejam pensando, tem sociedades importantes, né? A Força Tarefa dos Estados Unidos é uma sociedade muito importante. Recomenda não fazer o screening. As outras que recomendam, como é que é essa recomendação? Vamos analisar. Essa daqui é o Guideline para detecção precoce de câncer de próstata da Sociedade Americana de Urologia. Homens de 40 a 54 anos, de risco alto, ou seja, história familiar positiva, um parente de primeiro grau, pacientes negros. A decisão de fazer o rastreamento de câncer de próstata ela deve ser individualizada. Indivíduos em geral, com a faixa etária de 55 a 69 anos, a decisão ela deve ser compartilhada com o paciente. Ou seja, você vai oferecer para o paciente, mas vai discutir os prós e contras do rastreamento. O intervalo de screening sugerido é 2 ou mais anos. Né? Lembramos que
o estudo positivo, o estudo europeu, ele fazia o PSA, somente PSA, a cada 4 anos e conseguiu reduzir a mortalidade. E homens com mais de 70 anos ou uma expectativa de vida menor que 10 a 15 anos, não é recomendado fazer o screening com PSA. Só uma nota de rodapé do guideline da Sociedade Americana de Urologia, a literatura suportando a eficácia do toque retal, derivados de PSA isoformas, velocidade do PSA, PSA livre, relação PSA livre, PSA total, PSA3, que é uma proteína identificada no exame de urina, para screening é limitada para tirar conclusões. Bom, quando a gente vai oferecer essa decisão compartilhada, existe a necessidade de que os dois lados, os médicos, estejam bem informados, e os pacientes também. A Sociedade Americana de Oncologia criou uma ferramenta, uma brochura para ser oferecida aos pacientes com informações sobre os prós e contras de fazer o rastreamento. Para se ter uma ideia da complexidade do tema, essa brochura que é para pacientes, ela tem 12 páginas. E assim, aplicar um formulário desse no dia a dia é complicado. Eu trouxe aqui algumas ilustrações dessa brochura que acho interessante para a gente ter uma visualização dos efeitos de rastrear com o PSA a população. Essa primeira, na curva de cima, né, são 1000 pacientes, representados na cor cinza, pelo quadradinho da cor cinza, que foram submetidos a um rastreamento por câncer de próstata. Nesse rastreamento, houveram 4 mortes por câncer de próstata. No grupo 2, as mortes são representadas aqui pelos pacientes em verde. E no grupo 2, os pacientes que não fizeram screening, foram diagnosticados com câncer de próstata devido à presença de sintomas. Os mesmos 1000 pacientes, e houveram 5 casos de câncer de próstata. Quando a gente fala em redução de 20% do risco de morrer por câncer de próstata, é uma redução de 5, ou seja, para 4. 5 para 4, 5 de 4 é uma redução de 20%. Isso daqui confere para nós, assim, dá para ficar pensando e analisando essa figura. Ou seja, a quantidade de pacientes que não vai se beneficiar do screening é muito grande. E o benefício, ele embora 20% absoluto, na verdade é 1%, 20% relativo, 1% absoluto, ele é pequeno. E quando a gente está falando a mesma representação esquemática, só que aqui o número de diagnósticos realizados. Quando a gente submete os pacientes ao rastreamento, são identificados 96 casos de câncer de próstata. Os pacientes que não são identificados pelo rastreamento são identificados 60 casos. A diferença dessa de 60 para 96 são 36 casos a mais, que são necessários para serem diagnosticados para salvar um paciente, evitar a morte em um paciente. Tá bom, 36 para evitar um, tudo bem. O problema é que se esses 36 pacientes eles forem sofrer todos os riscos de fazer biópsia, de fazer a cirurgia, de ficar incontinentes, ficar com disfunção erétil, estigmatizados pelo câncer, talvez a morbidade do rastreamento não se justifique. Ou seja, a população que está se beneficiando ela é tão pequena que acaba trazendo mais danos à saúde dos que não têm o diagnóstico de câncer de próstata. Mais alguns dados para a gente ter em mente e para ter embasamento para discutir com o paciente a validade ou não de fazer o PSA para rastreamento. 30% quando a gente faz PSA como rastreamento, existe uma chance de 30% de um PSA elevado. Tá? E esse PSA elevado a chance de ser um falso positivo é de 76%. Como é que eu faço diagnostico esse falso positivo? Fazendo uma biópsia de próstata, que não é um exame livre de efeitos colaterais e tão simples de ser realizado. Quando a biópsia é positiva, e aqui eu acho que é o fato mais importante para indicar o rastreamento universal para os pacientes com câncer de próstata, 50% a 66%, isso é uma estimativa, são cânceres, são tumores de próstata clinicamente significantes, que nos Estados Unidos
têm uma chance de 90% de serem tratados de forma radical. Ou seja, 50% de disfunção erétil, 20% de algum grau de incontinência. E quando a gente está falando em efeitos colaterais, os efeitos colaterais ocorrem agora, ou seja, agora no diagnóstico. Né? E aquele lead time que eu falei o tempo de duração, ele é de 5,5 a 7 anos, ou seja, os pacientes vão ter 7 anos a mais de efeitos colaterais, diferentemente daqueles que foram diagnosticados na presença de sintomas. E a morte ela é evitada em 10 anos ou mais. Então, concluindo, benefício, redução da mortalidade de 20% a 30% e uma redução da mortalidade em 1%. Bom, fica a pergunta. Tanta controvérsia, um estudo grande, importante, que diz que o rastreamento com o PSA diminui a mortalidade, e diversas sociedades dizendo para fazer, diversas sociedades dizendo para não fazer. Vamos consultar o que o nosso órgão, ou o que o Instituto Nacional do Câncer recomenda. A recomendação do INCA não recomenda fazer rastreamento de câncer de próstata. Ponto. Bom, isso é uma coisa que, isso é uma recomendação, acho que tem pessoas que podem seguir, tem pessoas que não podem seguir, acho que isso tem que ter uma análise individual quando se deseja ser diferente da recomendação que o sistema público, o sistema de saúde do nosso país recomenda. Para os pacientes outra situação os pacientes que chegam no nosso consultório. O PSA é popularizado, o PSA todo mundo pede o cardiologista, o reumatologista, o clínico, o urologista, o paciente às vezes passa em 4 especialidades, cada um pede o seu PSA. E é popularizado também entre os pacientes querem fazer o PSA. Para esses pacientes, como é que a gente tem que abordar? Discutir os prós e contras, identificar os grupos de maior risco, talvez alguns pacientes têm indicação de fazer o rastreamento, né? Talvez pacientes, e isso fica restrito aos pacientes de 55 a 69 anos, pacientes que têm um risco maior por causa da raça, ou que tem parentes de primeiro grau com história de câncer de próstata. E se for fazer PSA a cada 2 anos ou mais. Bom, quais são as expectativas? Qual é o futuro para essa polêmica que existe a respeito do rastreamento do câncer de próstata? Uma das possibilidades é rastrear de forma mais inteligente. Né? Hoje em dia tem, se for ver, algumas recomendações em algumas fontes recomendam fazer PSA a partir dos 40 anos. Ou seja, isso só vai aumentar o número de pacientes, vai gastar o custo e não vai trazer nenhum benefício. Se não traz o benefício dos pacientes que têm um risco aumentado, quem dirá naqueles em que o risco é muito pequeno. Então, uma das possibilidades é rastrear de forma mais inteligente. E quando rastrear, considerar a expectativa de vida do paciente. Câncer de próstata é um câncer onde a mortalidade em 5 anos é de 98%. E quando vai se indicar um exame de PSA, tem que se levar em conta a longa história natural dele e levar em conta a expectativa de vida do paciente. Às vezes um paciente com a recomendação seria não fazer em pacientes com mais de 70 anos, por causa da expectativa de vida, ou mesmo pacientes mais jovens, onde a expectativa de vida vai estar afetada devido às inúmeras comorbidades do paciente. Outra coisa que a gente espera é evitar tratamentos desnecessários. E aqui está o ponto nevrálgico de indicar rastreamento universal para todos os pacientes. É preciso selecionar os pacientes que necessitam ser tratados. Né? E isso, na verdade, a gente precisa identificar um biomarcador preditivo. Ou seja, quando a gente tem um paciente com diagnóstico de câncer de próstata, saber qual paciente ele vai ter uma evolução indolente, e não precisa ser tratado, daquele paciente que vai ter uma evolução mais agressiva e venha se beneficiar do tratamento. Hoje em dia, o que se faz? Tanto o tumor indolente e o tumor agressivo acabam sendo tratados. E o que não é, e traz todos os efeitos colaterais que a gente vem comentando. Então, muitos pacientes, talvez a melhor abordagem, em vez de uma terapia cirúrgica, radioterápica, seja um active surveillance,
para pacientes com uma expectativa de vida pequena, menor que 5 anos talvez, apenas acompanhar, o watchful waiting. Adotar estratégias de prevenção, prevenir sempre a melhor estratégia para reduzir mortalidade em câncer. E se a gente prevenir os casos, a gente vai ter menos tratamentos necessários, né? E levar em consideração comorbidades e riscos associados ao tumor. O paciente tem um tumor pequeno, um Gleason 3+3, menos que 3 cores acometidos, da biópsia, dos 12 fragmentos de biópsia retirados, eles têm um risco menor por causa do tumor, provavelmente eles podem ser acompanhados. E uma coisa que eu acho que vai ajudar muito em realmente passar a limpo o papel do screening com o PSA é aguardar os resultados de um trabalho que está em andamento na Inglaterra. É um trabalho que a previsão é que em março de 2016 tem uma conclusão do segmento de pacientes com 10 anos de follow-up, dos pacientes que foram randomizados para screening ou conduta ou não rastreamento. Oi pessoal, obrigado pelas perguntas. Já vimos que são muitos questionamentos aqui, mas vamos lá para ver se o Marcelo ajuda vocês. Primeiro temos 2 perguntas sobre o exame do toque. Jaraguá do Sul pergunta quando o exame do toque é necessário. E o pessoal de Vargem Bonita quer saber que, se conforme você falou, o toque não está indicado como rastreamento. Bom, na verdade sim. Vamos pegar a recomendação do INCA para trazer uma coisa da nossa realidade. Nenhum exame não é recomendado fazer rastreamento de câncer de próstata, seja como for, PSA ou toque retal. O toque retal estaria indicado nos pacientes com sintomas urinários, algum sintoma que leve a pensar em uma patologia prostática, e talvez naqueles pacientes em que você acabou sendo fazer um rastreamento e tem um PSA alterado, o paciente ser examinado através do toque retal. Lembrar que PSA e toque retal são coisas que a gente utiliza há dezenas de anos, né? E o toque, e mesmo o PSA, que é um exame com uma maior sensibilidade, o benefício dele é questionável. O toque retal, que a sensibilidade é menor, que o nível de acurácia é ruim, ou seja, eu fazer o toque retal, a minha interpretação é diferente do outro médico que faz em outra cidade, né? Varia de acordo com a curva de aprendizado de cada um, ou seja, a acurácia do teste ela é muito ruim. E assim, sendo o PSA superior isso está comprovado, o PSA superior ao toque retal sozinho, os dois sozinhos, o PSA é muito melhor. Mas mesmo sendo superior ao PSA é questionável, quem dirá o toque retal. Certo. Tigrinhos fez uma pergunta aqui, um esclarecimento, na verdade, que eles estão pedindo, talvez já tenha sido respondido nessa sua resposta anterior. De acordo com o valor do PSA, é que se deve realizar o toque retal. Se caso estiver normal, o toque não se faz necessário? Se o PSA está normal, pode-se dizer que o toque retal não se faz necessário. Na verdade, assim, por que existe tanto essa ideia de fazer toque retal nos pacientes? É que talvez não, existe uma porcentagem de tumores de câncer de próstata que estão presentes com um PSA normal. E isso, na verdade, é uma relação que talvez seja entre um caso a cada 100. Então, se a indicação de fazer o rastreamento seria para fazer o rastreamento naqueles 1000, fazer o toque retal seria diminuir-se aumentar essa chance de ter em 100 vezes, ou seja, a gente estaria indicando para uma parcela tão pequena da população e o toque retal. Certo. Cunha Porã. Quando se tem histórico familiar de câncer de próstata, devemos solicitar a partir de qual idade o exame do PSA? Bom, teste PSA. Se a gente for seguir as recomendações do INCA e de outras sociedades, a gente não deve fazer o PSA nem para esses pacientes. Não sei se é a medida correta, mas é o que a gente, talvez com aquilo que eu falei, o futuro.
Tem esse trabalho que vai sair em 2016 e que talvez ajude a esclarecer um pouquinho mais essa controvérsia. Mas, se você, né, isso é uma coisa do indivíduo, como eu falei, tem sociedades que dizem que isso tem que ser compartilhado. Se você acha que se você tem uma história familiar positiva, se você é um indivíduo que tem um fator de risco maior, talvez esse screening inicie a partir dos 40 anos. Certo. E Sara, agora, há algum questionário validado que possamos usar como pré-teste ou um possível pré-PSA que ajude a funilar o rastreio, evitando os danos do screening generalizado? Existem algumas calculadoras de risco, mas nenhuma que tenha sido validada. Né? É aquilo que eu falei, da dificuldade de tu validar um teste de rastreamento. Né? Quando tu vai fazer uma ferramenta de pré-teste, tu também vai ter a mesma dificuldade para mostrar o benefício. E então, assim, teste validado não existe nenhum. Uhum. PSA que tem, né, 1970, emprego 30, 40 anos de história, ainda não, a validação dele ainda não se chegou a uma validação dele, do papel dele. Esses testes que agora, essa controvérsia é mais recente, é de 10, 12 anos para cá, não tem nenhum que tenha sido validado e que possa ser utilizado como esse resolve o nosso problema. Certo. Agora, para concluir, talvez a pergunta mais polêmica, qual deve ser a estratégia no Novembro Azul? Nós no CEPOM, nós adotamos falar em Novembro Azul, conscientização sobre a saúde masculina, está diretamente ligada à conscientização sobre o câncer de próstata. Né? Aquilo que eu falei, as campanhas de conscientização no passado foram todas para fazer screening. E agora essa posição polêmica do rastreamento deixa a gente um pouquinho numa situação desconfortável. Poxa, a gente vinha fazendo isso durante os últimos 30 anos e agora a gente não deveria estar fazendo, um pouquinho desconfortável. Mas eu acho que assim, a ideia do Novembro Azul é aumentar a conscientização dos homens sobre a saúde masculina. Né? Infelizmente, os homens chegam ao serviço médico com história de 1 ano, 2 anos de sintomas. Eles chegam muito tarde. Eu acho que a gente tem que promover essa conscientização, e isso envolve palestras sobre a saúde do homem, tanto para as mulheres, que na verdade elas são o papel elas exercem um papel fundamental em trazer os maridos, os filhos, os parentes para o médico, e buscar estimular medidas de prevenção, né? Hábitos de vida saudável, cessação do tabagismo, cessação do álcool, dieta, exercício físico. Isso, e as outras medidas de prevenção, né? Prevenção do câncer de colo e reto. Seria mais. A ideia do Novembro Azul seria essa: promover promover a saúde do homem, não abordando o PSA ou o toque retal. Certo. Só para te informar que nós recebemos mais uma pergunta agora do Marcelo, lá da Secretaria Estadual de Saúde. Embora não tenha sido falado nessa web sobre a ultrassonografia no rastreamento pelo serviço público, esse exame colaboraria ao diagnóstico ou teria mais precisão? Assim, não tem evidência científica para recomendar ultrassom como um método de screening. Hoje em dia a gente, até a mamografia, hoje em dia é tão debatida a indicação dela ou não. Se for ver a recomendação do INCA agora, fazer mamografia a partir dos 50 anos, né? Aquela de uma mamografia dos 35 e depois paciente anualmente aos 40 anos, ela deixou de existir. Às vezes mais exame, mais tecnologia não quer dizer melhor prognóstico, melhor qualidade de vida, melhor sobrevida. Então, assim, não existe nenhuma recomendação para indicar ultrassom da próstata, tomografia ou ressonância de próstata como um método de screening. Perfeito. Então, muito obrigado ao Marcelo. Obrigado a todos que fizeram perguntas, que participaram. Vargem Bonita agora mandou uma sugestão de uma próxima web. Muito obrigado, então, a todos. Se aparecerem novas dúvidas, vocês podem encaminhar a teleconsultoria para a gente. Nós vamos ter muito prazer em responder essas dúvidas, porque realmente é um tema muito polêmico, ainda mais nesse mês de novembro. Surge muita dúvida sobre estratégias das equipes. Nós estamos dispostos a ajudar vocês. Se precisar, inclusive, entraremos em contato com o Marcelo para que ele nos ajude a dar uma resposta mais qualificada.
certo? Muito obrigado a todos pela participação e até amanhã com a webconferência às 16 horas sobre a gagueira. Muito obrigado.